Eu sou a Rainha Esther, eu marquei a história. Eu sou a Rainha Cleópatra, eu fiz a história. Sou de origem simples, judia, descendente da tribo de Judá. Órfã de pai e mãe, fui criada pelo meu primo Mardoqueu, a quem sempre considerei como pai. Eu poderia ser apenas uma órfã rebelde, mas ao invés disso decidi retribuir o amor de Mardoqueu por mim, sendo agradecida por ele ter me acolhido e obediente a ele. Pois Deus tem um propósito, mesmo quando nós temos tudo para sermos desestruturadas. De qualquer forma, a família é a base de uma nação. Por isso é tão importante ser obediente e zelar pela estabilidade da família. Patético. Não concordo com esse papo de estabilidade familiar. Muito menos em confiar nos propósitos desse tal Deus. Creio que cada um deve lutar e confiar nas suas próprias forças. E se tiver que passar por cima da família para conseguir o que quer, deve passar por cima assim mesmo. E foi isso que eu fiz. Ao contrário dessa órfã, eu já nasci para ser rainha, em berço de ouro e realeza. Meu pai, Ptolomeu XII, nos deixou o exemplo de lutar, dominar e conquistar. A dinastia filomática foi o que dominou o Egito, após a invasão da Grécia no país. Com a morte do meu pai, eu e meus irmãos lutamos terrivelmente pelo trono, mais preocupados com o poder do que com a família. É verdade que as lutas pelo poder entre eu e meus irmãos gerou muita instabilidade para o Egito. Mas e daí? Eu estava mais preocupada comigo mesma do que com o povo. Eu não precisei lutar com minhas próprias forças. Foi Deus quem lutou por mim. Bom, sempre me elogiaram, sempre me consideraram uma moça belíssima. E eu poderia ter usado minha beleza de maneira errada, me prostituindo, por exemplo, ou mostrando meu corpo com roupas reveladoras. Afinal, eu era apenas uma órfã de pai e mãe. Ao contrário, eu não tive uma preocupação em excesso com a beleza ou com o meu físico. Mais preocupada do que em ser vista pela beleza exterior, eu me preocupei em ser bela interiormente em primeiro lugar. Não me deixei levar por uma vaidade excessiva, ou se eu me considerar mais bela ou a mais fashion. Isso tudo é inutilidade, vaidade, como diria nosso sábio Salomão. Deixei minha beleza e talento nas mãos de Deus e Ele me honrou. O rei da Pérsia, Assuero, quando destronou a rainha Vasti, por ser desrespeitado por ela, deu uma ordem real para que todas as moças virgens e belas fossem levadas à presença dele, e uma seria escolhida para ser a nova rainha. Acabei sendo levada e, no meio de tantas, fui a escolhida e me tornei rainha. Como é bom seguir os preceitos de Deus. Por ter me preservado, me mantendo virgem, e por ser fiel a Deus, eu pude desfrutar de uma grande bênção celestial. Por falar em beleza, eu fui a rainha mais linda e maravilhosa do Egito. Mas fiz exatamente o contrário dessa tal judia, claro. Sempre me preocupei extremamente com a minha beleza, com o luxo da corte, com o que era mais de acordo com a moda e com o luxo da época. Sempre andei com muitas joias. E os vestuários mais exagerados, claro. Além disso, usei minha beleza e sensualidade e sexualidade para garantir o poder, através do poder da sedução. Mulher mais sedutora do que eu. Impossível. Usei meu corpo e o sexo para seduzir os homens mais poderosos da época. E com muita ousadia, com tantas brigas com os meus irmãos, acabei sendo exilada. Então tive uma ideia sublime. Me embrulhei dentro de um tapete como um presente a Júlio César de Roma. Ao chegar na presença dele, eu o seduzi e nós tornamos amantes. E assim, consegui o que queria. Com a ajuda de César, assassinei meu irmão e me tornei a rainha mais poderosa do Egito. Não me preocupava com o povo, só pensava em mim, é claro. Então, acabei ficando por um tempo em Roma, mas depois do assassinato de Júlio César, tive que retornar ao Egito. Então, fiquei sabendo, nas fofocas, sobre a posição importante de Marco Antônio, o governador da porção oriental do Império Romano.
ambiciosa como eu sou, seduzi ele também. E durante nosso relacionamento amoroso, os filhos que eu dava a ele, eu trocava por territórios. Muitos territórios. Que antes eram do Egito e que agora estava sob o domínio do Império Romano. Eu consegui que ele devolvesse, através do meu jeito sexy e da minha beleza de sedução, que eu soube usar como ninguém, é claro. Bom, eu também passei por uma situação em que eu poderia perder o reino e até mesmo a vida. Mas para garantir o reino e assim preservar meu povo, eu preferi confiar em Deus, ao invés de confiar em mim mesma ou em homens. Preferi usar a sabedoria do que a sedução, minha mente do que o meu corpo. Um homem chamado Amã, que havia sido exaltado pelo rei, era muito orgulhoso, extremamente preocupado com o poder e em ser exaltado. Por isso ele tinha muita inveja do meu pai de criação, Mardoqueu, que era o único que não se prostrava diante dele, mas somente diante de Deus. Por isso Amã passou uma lei para a morte de todos os judeus. Quando conversei com Mardoqueu a respeito da sentença de morte para o nosso povo, mais uma vez eu honrei ao meu pai de criação e segui as orientações dele. Afinal, não deveria viver só para mim mesma, mas também pelo meu povo. Então jejuei e orei por 3 dias, eu e minhas servas, e pedi ao povo judeu para fazer o mesmo. Então me coloquei na presença do rei, mesmo sem ser chamada, o que poderia custar minha própria vida. Deus me deu graça, o rei aceitou minha presença e disse que eu poderia pedir qualquer coisa e seria me dado. Então preparei 2 banquetes para o rei e para Amã, e no segundo banquete clamei ao rei que o povo judeu fosse liberto dessa sentença de morte. O rei me ouviu. Amã e os seus foram enforcados na própria forca que ele havia preparado para o meu pai de criação, e o povo judeu foi liberto e até os dias de hoje comemoram a grande vitória que Deus nos deu. Um grande inimigo se levantou também contra mim e meu reinado. A atitude de Marco Antônio, que se deixava dominar cada vez mais pelo meu poder de sedução belíssimo, me devolveu terras que haviam sido conquistadas pelo Império Romano. Incomodou ao Senado romano, que declarou guerra contra nós. A confiança em mim mesma e no meu próprio poder, na exposição do meu corpo e da minha beleza, foram inúteis. Fomos derrotados na batalha naval de Ácio e por isso ambos cometemos suicídio, pois preferi me matar a ser morta ou dominada pelos romanos. Então, me deixei ser picada por uma serpente e morri em Alexandria. Pois é, confiar na beleza, no corpo, na sedução, no sexo ilícito, e se deu mal. Vale a pena servir a Deus, se preservar ao invés de se mostrar, e colocar nossos dons, inclusive nossa beleza e talentos femininos, nas mãos dele, ao invés de confiar nas vaidades desse mundo, que levam à destruição e morte. Amém.